Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui em mais um dia, graças a Deus, e nós vamos falar sobre a Lectio Divina. A Lectio Divina é um momento que nós fazemos, que tem 4 passos, e eu vou explicar melhor os 4 passos. Mas é um momento que a gente faz de leitura da Bíblia, aprofundando mesmo, né, a passagem que está sendo lida. Mas antes de eu começar a falar da Lectio Divina em si, vamos falar de alguns pontos, né? O primeiro ponto é ler a Bíblia todos os dias, né? A gente deve ler a Bíblia todos os dias, sem exceções. É como eu já falei em uma vez aqui com vocês, do mesmo modo que a gente almoça todos os dias, que a gente toma café todos os dias, ou que a gente toma banho todos os dias, ou pelo menos deveria, a gente deve ler a Bíblia todos os dias. E isso é importante para nós enquanto seres humanos, né? Para que a gente tenha a maior intimidade possível com Deus. Então, ler a Bíblia todos os dias, sem exceções, tem que ser quase que como um compromisso mesmo. A segunda coisa que a gente tem que falar é que para ler a Bíblia a gente precisa de algumas coisas. A gente tem que ter um lugar confortável, a gente tem que ter um horário marcado, né? E a gente tem que ter também um tempo para isso. Por quê? Se você se compromete a ler a Bíblia todos os dias 10 minutos, então você tem que ter esse tempo, né? Agora, se você se compromete a ler a Bíblia todos os dias por meia hora, então você tem que ter esse tempo. Você tem que ser comprometido com a palavra de Deus, você tem que ser comprometido com aquilo que você se propõe a fazer, né? Isso é muito importante. E isso é muito bom também para aumentar a nossa intimidade com Deus. Então agora eu vou falar sobre os 4 passos, né, da Lectio Divina. O primeiro passo da Lectio Divina é a leitura, né? Nessa leitura, ela tem que ser uma leitura totalmente desprendida, vamos falar assim. A gente tem que ler o texto bíblico e já não ler meditando, entende? Tem que primeiro ler. Essa primeira leitura, ela é importante, às vezes, para você destravar alguma palavra ali que você não sabe, ou às vezes destravar a pronúncia mesmo de uma palavra. Então, essa leitura desprendida é o primeiro passo, né? O que esse texto quer nos dizer, né? Esse é o primeiro passo. Então, ler atentamente a passagem bíblica é de extrema importância para que você consiga compreender de fato aquilo que ela quer nos passar, né? A segunda parte da Lectio Divina, o segundo passo é a meditação. Essa meditação, ela é feita de acordo com o que você vai lendo, aí você vai lendo e vai tentando refletir mesmo tudo aquilo que você está lendo. Você vai tentando desenhar na sua cabeça como que está sendo a passagem que você está lendo. É como se estivesse passando um filme na sua memória. Então essa parte de meditação também é uma parte muito importante e precisa ser feito com muita atenção, né? Para não deixar passar nenhum detalhe. A terceira parte da Lectio Divina é a oração. O que essa oração, o que esse texto quer nos dizer, né? O que esse texto quer nos dizer nos nossos dias de hoje? O texto bíblico, a gente tem que entender ele na época em que ele foi escrito e aplicar para as nossas vidas. Então, nessa terceira parte, o que esse texto quer nos dizer, né? A quarta e última etapa da Lectio Divina
é a contemplação. Como esse texto me transforma? Como que eu vou aplicar esse texto no meu dia a dia? Como eu posso usar desse texto na minha vida? Então esses são as quatro etapas, tá? Da Lectio Divina. Eu entendo que às vezes tem alguns livros, né, que as pessoas gostam, né, os católicos gostam de fazer, porque às vezes nos traz uma palavra que a gente quer, uma palavra que a gente quer compreender. Mas a gente tem que entender que na nossa igreja a gente não busca só aquilo que a gente quer. Na nossa igreja a gente tem a liturgia diária, que a própria igreja nos propõe dia a dia, né? Então, a gente tem que ser fiel a isso. A gente sabe que tem outros livros de devocionais e tudo mais, mas o católico, ele tem que fazer Lectio Divina. A Lectio Divina, ela tem que ser superior, né, a outros devocionais e tudo mais. A Lectio Divina é importante que seja feito, né? Nós, enquanto católicos, temos que fazer a Lectio Divina. E caso você queira fazer um diário espiritual, né? O Monsenhor João Zabib, ele tinha essa prática, né? E ele ensina como que faz um diário espiritual, que é a leitura, né? Era a Lectio Divina, mas ele escrevia. E aí eu vou falar para vocês quais são os passos, né, da escrita desse diário que o Monsenhor ensinava. Nas anotações, primeiro ele escrevia quais eram as promessas que aquela leitura trazia. Às vezes não são todas as leituras, né, que traz uma promessa, mas se houvesse uma promessa, ele já escrevia qual promessa que era. Depois ele escrevia quais eram as ordens para se obedecer. Também pode ser que não seja todas as leituras que tenham uma ordem, né, para obedecer, mas se tiver, ele já escrevia também. Então já foram, né, dois passos. Outra coisa, quais são os princípios eternos? Quais são as leis que essa leitura traz? E depois ele escrevia a mensagem de Deus que essa leitura traz e como aplicar na nossa vida. Então, ele usava a Lectio Divina e fazia um diário espiritual junto. É muito bonita essa prática, né? E o que eu acho interessante também do Monsenhor é que ele propõe uma ordem de leitura. Esse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, é do Monsenhor, né? E ele explica todos esses passos, ele explica como que faz, né? Como que ele faz esse diário espiritual e também traz a ordem das leituras. Por quê? Na nossa igreja, como eu disse, a gente já tem as leituras da liturgia diária proposta pela própria igreja. Agora, se você quiser ler a Bíblia como um livro, também é possível, né? Só que, como eu falei, a nossa igreja ela não é uma feira, onde a gente escolhe aquilo que nos agrada, né? A nossa igreja, a gente tem que seguir ela como um todo, como um completo. Então, por isso que se faz necessário a leitura da Bíblia toda. Não é pegar uma parte e falar assim, eu gosto dessa parte. Essa parte faz sentido para minha vida, essa não. Então, eu vou querer essa parte para minha vida, mas essa não. Não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente faz a liturgia diária proposta pela igreja, a gente tem o objetivo de ler a Bíblia toda também, só que a própria igreja faz as divisões, né? Agora, se você quiser, além da liturgia diária, né, fazer esse plano de leitura proposto pelo Monsenhor, também dá certo. E aí, a gente vai colocar na tela para vocês esse plano de leitura. Se já quiserem preparar o print, pode preparar. Tem o plano de leitura do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E é muito interessante que a gente faça essa leitura da Bíblia,
né? Na verdade, é importante que a gente faça essa leitura da Bíblia. E é preciso ser fiel, é preciso estar atento. Quando Jesus fala orai e vigiai, é preciso, é necessário que nos tempos que a gente vive, que a gente esteja com o coração aberto, né? E que a gente faça do nosso encontro com Jesus um compromisso diário. Eu espero que nesse encontro que a gente teve hoje, você tenha aprendido sobre a Lexio Divina, tenha aprendido como que se faz, tenha tirado as possíveis dúvidas e que tenha contribuído com você em mais esse dia. Eu espero você no próximo domingo aqui na MAV TV para mais um Porquê Católico.